Olá! Reforma ou Revolução é um dos grandes textos escritos por Rosa Luxemburgo. Na sessão de hoje, gravaremos o capítulo 2, no qual Rosa discute a adaptação do capitalismo. Trata-se de um capítulo de extrema importância, uma vez que ele evidencia os mecanismos dos quais o modo de produção capitalista ou os mecanismos mediante o qual o capital procura adaptar-se a fim de evitar as crises periódicas que atravessam o modo de produção com as suas contradições internas. Rosa começa observando que os mais eficazes meios de adaptação da economia capitalista são a instituição do crédito, a melhoria dos meios de comunicação e as organizações patronais. Aqui temos três elementos fundamentais, por quê? Uma vez que o crédito, ele cria um certo consumo fictício, ou a ilusão de que a economia pode expandir-se indefinidamente. E isto atinge tanto aqueles que querem produzir mais mercadorias, como também aqueles que querem consumir mercadorias. O crédito, ele possui um poder de sedução muito grande. Basta ver como os indivíduos hoje geralmente possuem mais do que um cartão de crédito e consomem tudo aquilo que cada cartão permite, chegando ao momento em que se tornam inadimplentes. Do ponto de vista das melhorias de comunicação, elas são fundamentais também, uma vez que aceleram o fluxo de circulação e produção, ou de produção e circulação das mercadorias. Criar meios de comunicação mais eficazes não significa que as mercadorias serão consumidas imediatamente, mas implica dizer que o capital busca estabelecer condições mais favoráveis para produzir e fazer circular as suas mercadorias. E o terceiro ponto, que são as organizações patronais, este é o ponto mais evidente. O capital se organiza tanto para fazer com que conquiste melhores negócios, conquiste melhores benefícios no âmbito do Estado e mesmo conquiste melhores condições de barganha da força de trabalho. Portanto, estes três mecanismos para a Rosa estão articulados. É a isto que ela vai dedicar o conjunto deste curto capítulo chamado A Adaptação do Capitalismo. Rosa começa abordando a questão do crédito. Dirá ela, o crédito é um dos meios eficazes para aumentar a capacidade extensiva da produção e facilitar a troca. A capacidade extensiva da produção, uma vez que, enquanto um determinado dono de capital espera que suas mercadorias sejam vendidas, ele pode recorrer ao crédito para continuar produzindo e, quando aquelas mercadorias forem vendidas, ele vai utilizar parte da mais-valia para pagar o crédito que ele realizou. Do ponto de vista da classe trabalhadora, o crédito também permite com que esta consuma acima daquilo que o salário comporta. Daí também o grande endividamento por parte da classe trabalhadora. O crédito, ele aumenta a capacidade extensiva da produção e facilita a troca. Essa é a primeira constatação de Rosa Luxemburgo. No caso em que a tendência interna da produção capitalista para um crescimento ilimitado ultrapassa as dimensões restritas do capital privado, ou seja, um determinado capital privado quer expandir-se, mas não tem capital suficiente para isso. O crédito aparece como o meio de ultrapassar esses limites no quadro do próprio capitalismo.
desta maneira, o crédito intervém para concentrar um grande número de capitais privados num só. É o caso, por exemplo, dos bancos, que captam recursos e depois reemprestam estes recursos para os capitalistas individuais. Rosa prossegue observando que o crédito industrial acelera a troca das mercadorias. Por conseguinte, o refluxo do capital no circuito da produção. Ou seja, o crédito possibilita continuar a produzir mercadorias enquanto aguarda o retorno da realização de valor daquelas mercadorias que já foram produzidas. Neste sentido, o crédito exerce funções essenciais na formação das crises. E exerce função essencial porque o crédito vai criando uma economia fictícia. Uma coisa é um cartão de crédito garantir que você possa consumir R$5.000. Outra é ter o dinheiro para pagar a fatura de R$5.000. Se jogarmos isto para o plano social mais amplo, podemos estar diante de um quadro de inadimplência que vai afetar diretamente o processo de produção e reprodução do capital. Entre a tendência expansionista da produção, por um lado, e a capacidade restrita de consumo do mercado, por outro lado, o crédito é o meio mais específico de destruir esta contradição quantas vezes possíveis. Significa que, enquanto for possível utilizar o crédito para acelerar a produção e reprodução das mercadorias, portanto, a produção e ampliação do valor, o crédito vai se constituir num eficaz mecanismo para expandir a economia. Basta ver aquele discurso geralmente feito pelos governos de que estão inserindo a classe trabalhadora no patamar da classe média ou dos estratos médios. E como fazem isto? Garantindo acesso ao crédito para comprar bens de consumo, sejam eles duráveis ou não. E como que isto ocorre no interior da economia capitalista? Em primeiro lugar, observa Rosa, aumenta a capacidade de extensão da produção em proporções gigantescas. É a força motriz interna que a leva a ultrapassar constantemente os limites do mercado. E isso acontece porque cria uma economia fictícia, cria uma potencialidade fictícia daquela economia, como se aquela economia estivesse vendendo tudo o que produz. Mas é uma faca de dois gumes o crédito. E por que isso? Na sua qualidade de fator de produção, ou seja, de estímulo a recomeçar o processo produtivo, na sua qualidade de fator de produção, contribui para provocar a superprodução de mercadorias, enquanto que na sua qualidade de fator de troca, só pode, durante a crise, ajudar a destruição radical das forças produtivas que por ele foram movimentadas. Chega um momento em que o crédito ele deixa de ser concedido e isto implica que a economia tem que tirar o pé da produção. Com isto, se estimula o processo de crise, aquele processo inicial da depressão e posteriormente, da própria crise. Desde os primeiros sintomas de estrangulamento do mercado, o crédito abandona a sua função de troca, precisamente no momento em que seria indispensável. Ou seja, chega um momento em que, mesmo tendo o crédito disponível, aquela economia não apresenta capacidade de consumo. Resultado, o crédito ele se retira, uma vez que pode ocorrer o risco da inadimplência. Com isto, ele apenas aprofunda a crise de superprodução. Daí Rosa dizer, naquele momento em que o crédito é mais necessário para fazer com que o consumo seja realizado,
aquelas instâncias que fornecem o crédito retiram-se do mercado para proteger os seus capitais e, com isso, acabam estimulando o próprio processo de crise. O crédito oferece aos capitalistas, prossegue Rosa, o crédito oferece aos capitalistas a possibilidade de utilizar a propriedade alheia na qualidade de fator secreto de troca de mercadorias. E isto porque o dinheiro não pertence ao banco, o dinheiro pertence ao pequeno poupador, ao pequeno investidor, ou mesmo àquele capitalista que quer valorizar um pouco o seu capital. O que o banco faz é emprestar o dinheiro alheio para extrair os seus próprios lucros financeiros. Daí, Rosa falar que o crédito ele está baseado no capital privado. É o momento em que o banco, por exemplo, utiliza os capitais de outros para realizar os seus negócios, ou utiliza as poupanças de outros para realizar os seus negócios. Na qualidade de fator secreto de troca das mercadorias, o crédito agrava a crise, facilita a sua aparição e extensão, fazendo da troca um mecanismo extremamente complexo e artificial. Artificial no sentido de se criar uma economia fictícia, uma economia que, na linguagem da vida cotidiana, está bombando, quando, na verdade, o fluxo de circulação de mercadorias ele só está sendo realizado não pelo processo natural da produção, circulação, distribuição, consumo, e sim através de mecanismos que estimulam o consumo, perdendo, muitas vezes, o lastro da própria economia real. Assim, em vez de contribuir para destruir ou mesmo atenuar as crises, é seu agente poderoso, ou seja, o crédito é um agente poderoso para as crises. A função específica do crédito consiste em corrigir tudo o que o sistema capitalista pode ter de rigidez, introduzindo-lhe a elasticidade possível. Em tornar, a função do crédito é tornar todas as forças capitalistas extensíveis, relativas e sensíveis. Só consegue isto facilitando e agudizando as crises que se definem como o choque periódico entre as forças contraditórias da economia capitalista. Ou seja, o crédito não elimina a contradição da economia capitalista. E uma dessas contradições é a crise de superprodução de mercadorias. Basta ver, por exemplo, pátios de automóveis totalmente cheios e as promoções que ocorrem buscando linhas de crédito ou mesmo adiando o pagamento daquela mercadoria que vai ser consumida para 2.000 e tanto, 2.800 e por aí vai, ou seja, jogando lá para a frente a fim de fazer com que aquela mercadoria circule. E como é que ela vai circular? Através de parcelas onde as taxas de juros são bastante baixas, teoricamente baixas. Ora, esta é a função do crédito, estimular o consumo, fazendo com que o consumidor também pague um pouco de juros pela mercadoria que ele vai consumir. Um consumidor básico não terá 130 mil reais para comprar um carro à vista. Então, ele recorre ao crédito para comprar este veículo, pagando este veículo em 10 anos. Com isto, o capital vendeu mais um veículo e pode se lançar à produção de mais um veículo. Prossegue Rosa. O crédito, como um fator de adaptação do capitalismo, tem por função reduzir, ou teoricamente reduzir, qualquer antagonismo do capitalismo, ou seja, qualquer contradição interna do capitalismo, de tal modo a, supostamente, resolver ou atenuar uma contradição, ao desbloquear, teoricamente, as forças emperradas do próprio mecanismo de produção e reprodução das mercadorias, ou seja, de produção e reprodução
do valor. Rosa reafirma mais uma vez que, neste sentido, o crédito agrava a contradição entre a produção e a troca, favorecendo no máximo a tendência expansionista da produção, paralisando a troca na primeira ocasião, uma vez que o consumo reflui e, neste sentido, as mercadorias não circulam. Agrava a contradição, separando a produção da propriedade, transformando o capital em capital social, mas, por outro lado, dá a uma parte do lucro a forma de interesse do capital, ou seja, a forma de juro, reduzindo-a a um simples título de propriedade. Agrava a contradição entre as relações de propriedade e as relações de produção, expropriando um grande número de pequenos capitalistas e concentrando forças produtivas consideráveis nas mãos de alguns. Observemos que, por exemplo, os créditos mais favoráveis são destinados aos grandes capitalistas. Aqueles pequenos empreendedores, médios capitalistas, geralmente, quando vão pegar um empréstimo no banco, pegam a taxas de juros mais elevadas, uma vez que as taxas de juros mais baixas foram fornecidas aos grandes capitalistas. Neste sentido, a tendência é que o grande capital se beneficie mais do que o pequeno. E, dentro das contradições internas da economia, há uma tendência também deste pequeno se tornar cada vez mais endividado, incapaz de pagar os próprios financiamentos que contraiu e, consequentemente, ir à falência, o que vai se dar em menor escala quando se trata do grande capital. Daí ela falar que agrava a contradição entre as relações de propriedade e as relações de produção, expropriando um grande número de pequenos capitalistas e concentrando forças produtivas consideráveis nas mãos de alguns. Agrava a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da propriedade capitalista, tornando necessária a intervenção do Estado na produção. Ou seja, quando a economia trava, por mais neoliberal que um capitalista seja, ele vai recorrer ao Estado para que conserte a economia e ele possa restabelecer os seus negócios. É o que se assistiu, por exemplo, na crise de 2008, onde a esfera estatal de vários países jogou bilhões e bilhões de dólares fictícios na economia a fim de reequilibrar uma crise que tendia a se tornar uma crise insolúvel para o próprio capital. Portanto, o crédito só reproduz as contradições do capitalismo, agudiza estas contradições, acelera a produção que o precipitará, ou seja, o capitalismo, no enfraquecimento, no desmoronamento. Aqui Rosa está colocando para aquela conjuntura do início do século XX a possibilidade da derrocada quase que próxima do capitalismo. Sabemos que, ao longo do século XX, e mesmo no século XXI, o capital aprendeu e construiu mecanismos de resistência a uma crise total muito mais poderosos do que aqueles que existiam no século XIX ou início do século XX. Isto não quer dizer que o capital eliminou as suas crises internas. Basta ver as crises periódicas que se sucedem. A crise da Coreia, a crise da Rússia, a crise do imobiliário nos Estados Unidos e assim por diante. Ou seja, de tempos em tempos, o capital mergulha em crises cada vez mais profundas no plano mundial. Desse modo, o crédito não constitui, de modo algum, um meio de adaptação do capitalismo. O segundo fator apontado por Rosa Luxemburgo, o segundo fator de adaptação da produção capitalista, são as organizações patronais. Ela vai colocar o seguinte: as associações patronais não conseguiram deter a anarquia capitalista, na medida em que as fusões, os monopólios, etc., se tornariam, mais ou menos, aproximadamente, uma forma de produção generalizada ou dominante. Aqui ela está acompanhando as reflexões desenvolvidas, por exemplo, por Lenin e Bukharin,
que vão atentar para o fato de que, quanto mais a economia capitalista se expande e quanto mais ela cria mecanismos para debelar suas crises, estas economias produzem novas contradições internas. O objetivo econômico final e a ação das organizações patronais é, excluindo a concorrência no interior de um setor da produção, influenciar a repartição do lucro bruto, leia-se a mais-valia, realizado no mercado, de maneira a aumentar a parte deste setor da indústria à custa dos outros, uma vez que os grandes vão levando os pequenos cada vez mais à ruína, precisamente por estar generalizada, prolongada a todos os setores industriais importantes, anula por si próprio o seu efeito, uma vez que, vencidos os pequenos capitais, a luta passa a se dar entre os grandes capitais, entre os grandes monopólios, entre os trusts, entre a economia cartelizada. As associações patronais, neste sentido, estão longe de suprimir a anarquia. Normalmente, as concentrações patronais só obtêm aumento de lucro, uma vez que acabam construindo uma certa divisão do mercado para garantirem as suas taxas de lucro. Vendendo as suas mercadorias no estrangeiro, estes lucros são potencializados, uma vez que a concorrência com aquelas economias mais débeis insere-se dentro daquilo que geralmente se chama de dumping ou comércio desleal. O capital, as organizações patronais, através das suas concentrações, obtêm, portanto, um aumento do lucro, vendendo as suas mercadorias no estrangeiro a melhor preço que no interior do país onde elas são produzidas. Daí resulta um agravamento da concorrência no estrangeiro, um reforço da anarquia no mercado mundial, uma vez que todos os capitalistas, os grandes capitais, se lançam com voracidade para conquistar mercados em outros territórios. E isto é exatamente o contrário do que se propunham conseguir. As associações patronais podem apenas ser consideradas como uma fase precisa da evolução capitalista, aquela fase dos monopólios. Não passam de um paliativo para a baixa fatal da taxa de lucro em certos setores da produção. Um dos recursos utilizados pelo capital, assim como o crédito, são as fusões. As fusões contribuem para aumentar a anarquia do mundo capitalista, levando à exaustão, ao limite, todas as suas contradições internas. E isto por quê? Porque a partir daí a concorrência passa a se dar entre os grandes monopólios, que vão disputar com maior ferocidade os mercados que se apresentam no plano da economia mundial. As fusões agravam o antagonismo entre o modo de produção e o modo de troca, agudizando a luta entre produtores e consumidores, uma vez que os capitais, eles se tornam mais vorazes e também os consumidores, eles passam a disputar produtos de outros países, o que significa que os produtos realizados em outros países precisam despertar uma certa sedução nos consumidores. Basta ver a luta ou a guerra generalizada que há entre as empresas que produzem celulares. Ali você tem uma disputa entre grandes monopólios que tentam convencer os consumidores de que o seu produto é mais genial do que aquele do concorrente. Nesse sentido, o crédito, assim como as fusões, ou as fusões, assim como o crédito, agravam a contradição entre o modo de produção e o modo de apropriação, opondo à classe operária, da maneira mais brutal, a força superior do capital organizado, conduzindo assim ao extremo o antagonismo entre capital e o trabalho. Por fim, agravam a contradição entre o caráter internacional da economia capitalista mundial e o caráter nacional do Estado capitalista, porque sempre se fazem acompanhar de uma guerra alfandegária generalizada. Aquela questão de libera ou não libera o mercado, se estabelece ou não se estabelece taxas para dificultar o acesso de produtos estrangeiros às fronteiras nacionais, exasperando assim os antagonismos
entre os diferentes estados capitalistas. A tudo isto acresce a influência revolucionária exercida pelas fusões na concentração da produção, no seu aperfeiçoamento técnico, etc. Assim, as concentrações industriais, os monopólios, não aparecem como fator de adaptação apropriado para assegurar ao capitalismo a superação das suas contradições internas. Pelo contrário, surgem antes como um dos meios que inventa para agravar a sua própria anarquia global, desenvolver as suas contradições internas e acelerar a sua própria ruína. Rosa prossegue observando que a ideia de que a produção capitalista poderia adaptar-se à troca implica uma das duas coisas. Ou o mercado mundial cresce sem limites até ao infinito, ou, pelo contrário, o mercado mundial trava o desenvolvimento das forças produtivas para que não ultrapassem os limites do próprio mercado. Ou seja, chega um momento em que não vale a pena correr atrás das novas forças produtivas, uma vez que isto vai implicar uma queda na taxa de lucro, uma vez que aumenta a composição orgânica do capital. Ao mesmo tempo, não adianta utilizar novas forças produtivas para produzir mercadorias que não terão vazão no mercado. A primeira hipótese, a de que o mercado mundial cresce sem limites até o infinito, a primeira hipótese esbarra como impossibilidade material. A segunda opõe-se aos progressos constantes da técnica em todos os setores da produção, originando todos os dias novas forças produtivas, ou seja, o capital tem condições de produzir novas forças produtivas, mas retarda também o uso dessas forças produtivas, uma vez que, num quadro de crise, não há como vender mercadorias, mesmo que sejam mercadorias revolucionárias. Esta é uma mercadorias que são inovadoras no mercado. Essa é uma discussão que, por exemplo, será colocada tanto por Lenin no Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, quanto por Bukharin no seu texto sobre o imperialismo. No curso geral do desenvolvimento capitalista, observa Rosa, os pequenos capitais desempenham o papel na teoria marxista, ou leia-se marxiana também, de pioneiros da revolução técnica, e isso de maneira dupla. Em primeiro lugar, no respeitante a novos métodos de produção nos setores antigos fortemente enraizados. Depois, pela criação de novos setores de produção inexplorados pelos grandes capitais. Lembremos que Marx e Engels reconhecem que o capital desempenhou na história um papel essencialmente revolucionário. Observemos, por exemplo, a transição da manufatura para a grande indústria, que implicou a corrida em busca de novas forças produtivas. As classes médias capitalistas, por sua vez, encontram-se como a classe operária sob a influência de duas tendências antagônicas, uma ascendente, outra descendente. Ou seja, a dinâmica da sociedade capitalista coloca a possibilidade tanto de que alguns setores dos estratos médios se lancem no caminho de tornarem-se grandes capitalistas, como também se lancem no caminho de se arruinarem e tornarem-se proletários. Ou como diz Marx, no manifesto, uma parte dos estratos médios adensam a classe trabalhadora naquele processo de desenvolvimento do capitalismo. É lógico que a ideia do empreendedorismo trabalha com a ideia de uma curva ascendente. O que Rosa está apontando é que algumas individualidades dos estratos médios podem ascender, mas isto não é um futuro reservado a todos os indivíduos de estratos médios, como se fosse um destino inexorável. A tendência descendente é o crescimento contínuo da escala de produção que ultrapassa periodicamente o quadro dos capitais médios, desviando-os regularmente do campo da concorrência mundial. Pensemos, por exemplo, aquelas pequenas unidades produtivas ou médias unidades produtivas que, na medida que o capital monopólico se desenvolve, perdem mercado, e perdendo o mercado, perdem a possibilidade de continuarem com as portas abertas.
A tendência ascendente é constituída pela depreciação periódica do capital existente, o que faz baixar por um certo tempo a escala da produção segundo o valor do capital mínimo necessário, tal como a penetração da produção capitalista em novas empresas. Ou seja, no primeiro momento, as novas forças produtivas podem oferecer mercadorias mais baratas, mas tão logo se constitua a situação de monopólio, estas mercadorias voltam ao seu valor normal ou mesmo são vendidas acima do seu valor normal. Portanto, se apresenta para o capital duas tendências, uma ascendente e uma descendente, sendo que a descendente, ela tende a ser a dominante. Embora cite a questão dos meios de comunicação, Rosa acaba não desenvolvendo neste capítulo a questão dos meios de comunicação. Esta é uma questão importantíssima, uma vez que novos meios de comunicação permitem ao capital acelerar o circuito de produção das mercadorias. Nos Grundrisse, Marx vai ter importantes reflexões sobre a questão espacial e a sua funcionalidade para o capital, como os meios de comunicação são funcionais ao capital para realizar o valor e acelerar o circuito de acumulação do capital, portanto, o circuito de acumulação de valor que será apropriado privadamente pelos capitalistas. Esta é a discussão que Rosa está apresentando aqui neste capítulo 2. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui recuperando estes textos importantes para a compreensão da economia capitalista, sobretudo nesses tempos no qual o neoliberalismo trabalha com a ideia de que as crises são apenas disfunções momentâneas ou apenas desequilíbrios mais gerais do interior das economias capitalistas que podem ser consertadas com mecanismos governamentais ou então com o espírito do empreendedorismo para valorizar o capital. Até uma próxima.